Durante anos, eu não dormia bem. Sabe aquela sensação de deitar na cama e, no segundo em que a cabeça encosta no travesseiro, o cérebro acende como uma árvore de Natal? Não era sono. Era guerra. Uma batalha silenciosa com uma mente que não sabia desligar. Repetições infinitas de coisas que eu disse, que ouvi, que talvez nem aconteceram, mas a mente insistia em rodar como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Pensar demais. Esse era o meu problema. E se você está aqui, provavelmente também é o seu. Mas tudo mudou com uma técnica tão simples que, honestamente, eu me senti um idiota por não ter descoberto antes. Uma técnica antiga, esquecida, enterrada nas dobras do tempo. Um segredo que não veio de um coach moderno, mas de um mestre que viveu há séculos. Hoje, eu vou te mostrar como parei de pensar demais, e como você também pode. Mas antes, eu preciso te contar como eu quase perdi tudo por causa da minha própria mente. Foi numa segunda-feira de abril. Daquelas em que o céu tá azul, mas dentro da gente tudo é cinza. Eu estava sentado no escritório, olhando fixamente para um e-mail. Era um texto simples, de 2 linhas. Mas eu relia aquilo pela 13ª vez, com medo de apertar enviar. Algo dentro de mim dizia: você vai parecer burro. Estão te julgando. Essa vírgula aí vai fazer parecer que você é inseguro. Melhor reescrever. Eu reescrevi. Apaguei. Escrevi de novo. Fiquei 1 hora nisso. 1 hora. Por causa de um e-mail. E o pior, não era a primeira vez. Eu fazia isso com tudo. Mensagens, conversas, decisões. Eu ligava e desligava o micro-ondas 5 vezes porque ficava pensando se aquilo era o melhor horário para esquentar a comida. Eu hesitava em sair de casa porque minha mente criava 1 milhão de futuros alternativos onde tudo dava errado. A mente não parava. Ela me engolia. E quando a mente domina, a vida para. Você para de viver o agora. Para de se mover. Para de decidir. Tudo vira um grande e se. E isso não é viver. Isso é sobreviver dentro de uma prisão invisível, construída com pensamentos que você nem escolheu ter. Naquela noite, cansado, entrei no YouTube. Sem pensar muito, ironia do destino, cliquei num vídeo sobre meditações antigas. Um monge de barba longa, olhos calmos, voz tranquila. E em determinado momento, ele disse uma frase que explodiu na minha cabeça como uma bomba silenciosa. Você não é os seus pensamentos. Você é o espaço que os observa. Pera, como assim? A frase ecoou. Você não é os seus pensamentos. Eu sempre achei que pensar era o que me tornava eu. Mas e se não? E se minha mente fosse como uma TV ligada, e eu apenas estivesse assistindo, hipnotizado? Aquele monge então ensinou uma técnica. Simples. Ridiculamente simples. Tão simples que, na hora, eu quase ri. Mas, por algum motivo, naquele dia, resolvi tentar. E foi aí que tudo começou a mudar. A técnica se chamava notar e nomear. Era assim: toda vez que um pensamento intrusivo surgisse, uma preocupação, uma dúvida, uma autocrítica, em vez de se engajar com ele, você simplesmente parava, respirava e dizia mentalmente: pensamento. Só isso. Não argumentava com ele. Não lutava. Não tentava entender. Só nomeava. Pensamento. E deixava ir. No começo, parecia bobo. Eu pensava: e se eu disser algo errado amanhã na reunião? E logo depois, pensamento. E se ela estiver me ignorando porque eu fiz algo errado? Pensamento. Será que vão rir de mim? Pensamento. Parecia uma brincadeira de criança. Mas aí algo começou a acontecer. Os pensamentos começaram a perder força. Como se, ao nomear, eu tirasse a gasolina do fogo. Como se dissesse para minha mente: eu te vi, mas você não manda aqui. E, aos poucos, aquele espaço entre eu e a mente começou a crescer. Eu comecei a me sentir livre. Não porque os pensamentos pararam, mas porque eles já não eram mais donos de mim. Mas calma. Nem tudo foi mágico. Nos primeiros dias, eu esquecia. Caía em velhos padrões. Às vezes me via perdido em uma sequência de pensamentos por meia hora antes de lembrar: ah, era só nomear. Mas tudo bem. O progresso não é uma linha reta.
E então, algo incrível aconteceu. Uma noite, estava jantando com um grupo de amigos. No passado, isso seria um festival de ansiedade. Será que estou falando demais? Fui engraçado o suficiente. Devia ter contado aquela história. Mas naquela noite, os pensamentos vieram, e eu apenas os nomeei. Pensamento. Continuei ali, presente, rindo, comendo, respirando. E percebi, pela primeira vez em anos, eu estava vivendo o momento, sem ser sequestrado por minha mente. Era como se eu tivesse aprendido a sair do carro em movimento e só assistir o trânsito passar, sem precisar dirigir como um louco. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre essa técnica. Descobri que ela não era nova. Ela vinha de práticas budistas milenares, mas também aparecia na psicologia moderna, como no mindfulness e na terapia de aceitação e compromisso. Um psicólogo famoso, Stephen Hayes, descrevia exatamente isso. Ele dizia: a mente humana é uma máquina de criar problemas. Ela vai fazer isso o tempo todo. Mas você não precisa resolver todos os problemas que ela inventa. Nomear o pensamento é como dizer: obrigado, mente. Eu sei que você está tentando me proteger, mas eu não preciso seguir você agora. Essa técnica, ao longo dos dias, se tornou um hábito. E quanto mais eu praticava, mais minha mente se acalmava. Não porque ela parava de pensar, mas porque eu parava de lutar com ela. Era como estar no mar. As ondas continuam vindo. Mas agora eu sabia surfar. Um dia, recebi uma mensagem de um amigo. Ele me disse: cara, tô ficando maluco. Não paro de pensar. Minha cabeça não desliga. Você tem alguma dica? Eu hesitei. Pensei em mandar um áudio explicando tudo, mas resolvi encontrar com ele. Sentamos num banco de praça, ele desabafou por 20 minutos. Quando terminou, respirei fundo e falei: você não precisa parar de pensar. Só precisa lembrar que você não é os pensamentos. Eles são só nuvens. Você é o céu. Ele me olhou meio confuso. Então ensinei o pensamento. 2 dias depois, ele me mandou mensagem: aquilo funcionou. De verdade. E foi aí que eu percebi: esse negócio não era só sobre mim. Era uma chave. E eu queria entregá-la a mais pessoas. Você talvez esteja pensando: ok, parece bonito, mas será que funciona mesmo? Então deixa eu te contar sobre Ana. Ana era gerente de marketing. 3 filhos. Vida corrida. Ansiedade no teto. Ela me procurou depois de assistir a uma palestra onde eu falei sobre essa técnica. Disse: eu fico acordada às 3 da manhã, pensando no que esqueci de fazer, nos erros que cometi, na vida que eu poderia estar vivendo. Eu não aguento mais. Eu ensinei a ela o mesmo: notar e nomear. 3 semanas depois, ela me mandou um e-mail. Não consigo explicar como isso mudou minha rotina. Eu ainda tenho pensamentos, mas agora eles não mandam em mim. Pela primeira vez em anos, sinto que tenho escolha. É isso, escolha. Porque no fundo, parar de pensar demais não é sobre eliminar pensamentos. É sobre escolher não se fundir com eles. É sobre criar espaço. É sobre voltar para o agora. Hoje, eu quero te convidar a tentar. Da próxima vez que um pensamento vier como um trem desgovernado, para, respira, e diga: pensamento. Só isso. Você não precisa resolver, nem lutar, nem fugir. Só observar. Diga: pensamento. E volte. Volte para o que está à sua frente. Volte para o café, para o cheiro do vento, para a conversa, para o momento. Você não é a sua mente. Você é quem a observa. E quando você entende isso, nada mais é igual. Eu poderia encerrar aqui, mas tem mais uma coisa. Nos últimos meses, recebi centenas de mensagens de pessoas que aplicaram essa técnica e mudaram sua vida. Mas sabe qual é o ponto comum entre todas elas? Nenhuma delas acreditava que funcionaria. Mas todas decidiram tentar. E foi aí que a mágica aconteceu. Porque no fim, o maior segredo não é a técnica. É a escolha de parar de ser refém da própria mente. É ousar sair da roda do hamster. É lembrar que você tem esse poder. Sempre teve.
Você não precisa de controle. Precisa de consciência. E isso já muda tudo. Então, da próxima vez que aquele pensamento vier sussurrar que você não é bom o bastante, que vão te julgar, que algo terrível vai acontecer, respira, olha para ele, sorri, se quiser, e diz, com calma, pensamento, e volta para a vida.